que você não sai do lugar? Provavelmente você já parou e pensou assim: "Nossa, eu queria mudar a forma como eu lido com dinheiro. Eu gostaria de me organizar melhor, eu gostaria de investir todos os meses, eu gostaria de ter uma maior segurança e também não só no presente, mas também no longo prazo, né, ter uma segurança na minha aposentadoria". Mas o que que impede que tu consiga realizar essas mudanças? O que que te prende na exata condição que você está? E por vezes faz com que, inclusive, você se sinta completamente frustrado de pensar assim: nossa, eu sei o que eu deveria fazer, mas parece que tem alguma coisa que me prende no exato lugar em que eu estou, nesta condição em que eu me encontro, e eu não consigo sair desse lugar. Que coisa me prende ao lugar que eu estou? E uma das principais coisas que podem te prender no exato lugar que você está é o medo de enfrentar essas mudanças porque você não quer perder a condição atual. Explico. No episódio passado, e aí fazendo, né, uma contextualização do motivo pelo qual eu estou falando isso neste episódio, no episódio passado eu comecei a falar sobre a teoria da perspectiva, que é a base da teoria de finanças comportamentais. A minha ideia, né, era lá já falar sobre os 3 pilares dessa teoria. Obviamente eu falei demais, me passei e acabei deixando para falar 2 pontos no episódio de hoje. Então, no episódio passado eu falei sobre a importância do ponto de referência e hoje eu vou falar sobre 2 outros pontos que estão diretamente ligados com essa condição de ter medo de realizar uma mudança, por ter medo de perder. O que acontece? A base de teoria das finanças comportamentais, que é a teoria da perspectiva, né, publicada em 1979, ela diz que nós reagimos de forma diferente frente a ganhos e perdas. E tudo na nossa vida é conduzido a partir dessa avaliação. Então, diante de ganhos, eu vou agir de uma forma. Diante de perdas, eu vou agir de outra forma. Entretanto, quando eu avalio perdas, eu valorizo mais as perdas do que eu me sinto bem ao olhar para os ganhos. Este é um ponto-chave dentro da teoria, né? E é sobre este aspecto que nós vamos discutir, para entender o que te prende na exata condição em que você está e o que esse medo, né, essa aversão à perda, pode estar influenciando o fato de tu não conseguir sair do lugar, e não só nas finanças, como eu sempre digo, assim, os temas que eu discuto aqui vêm, né, da base da teoria de finanças comportamentais. Entretanto, eles são aplicáveis em qualquer área das nossas vidas. Em qualquer área das nossas vidas, nós temos medo de perder. Pensa se em algum contexto da tua vida tu não pensou assim: nossa, eu até gostaria de fazer essa mudança. Um exemplo muito simples, né? Eu até gostaria de deixar de comer doce. Eu sempre dou esse exemplo porque eu mesma passo por isso, né? Eu até gostaria de deixar de comer doce, mas eu não quero perder a liberdade de comer doce. Então, entre abrir mão de comer o doce e o benefício de não comê-lo, eu não quero perder esse prazer de comer. Então, eu me mantenho comendo. Então, sempre, né, tem uma escolha que vai envolver ganhos e perdas. E é exatamente sobre isso que a gente vai discutir hoje. O que este medo de perder, né, esta sobrevalorização das perdas, tanto no âmbito financeiro quanto nas outras áreas da nossa vida, podem estar limitando, inclusive, o nosso caminhar, nossos sonhos, os nossos objetivos, por estar nos prendendo na exata condição em que nós estamos. A gente acaba preso na condição atual por medo de perder e por medo de enfrentar, né, essas novas oportunidades que se colocam à nossa frente, só que como a gente não sabe quais são os ganhos, porque há um risco envolvido, e isso é importante dentro da discussão da teoria da perspectiva e de tudo que a gente vai discutir aqui, porque há um risco, né? Eu posso ganhar como eu posso perder. Bom, então, se eu posso perder, melhor eu ficar na exata condição em que eu estou. E aí eu também não perco o que eu já tenho de bom, comer o doce, por exemplo. Então nós vamos discutir todos esses aspectos
e vamos entender quais são soluções que a gente pode empregar na nossa vida para que a gente possa sair desses ciclos, para que o medo ele não acabe se sobrepondo ao ponto de nos paralisar e nos manter na exata condição em que nós estamos. Então, nós vamos entender esses 2 próximos pontos da teoria, que é falar sobre o fato do medo ele ser sobrevalorizado em relação aos ganhos e discutir também o fato de que quando nós já estamos correndo risco, a gente acaba sendo mais propenso ao risco ainda. Eu não vou explicar agora, logo mais eu já explico, mas isso, por exemplo, pode fazer com que você acabe falindo, né? Se der um passo maior que a perna no sentido de risco. E eu explicarei um pouco mais para frente. Então, nem aos céus, nem ao inferno. Nem eu querer eliminar completamente esse medo, né? E querer só andar desenfreadamente, mas também não querer, não enfrentar nenhum tipo de medo nesse processo de mudança, né? Não querer perder absolutamente nada. Então é sobre isso que a gente vai discutir hoje e espero que com esse conteúdo tu consiga avaliar as tuas condições, avaliar não só do ponto de vista financeiro, mas também nos outros aspectos da tua vida, o que tu tá com medo de perder. Então pensa no que tu gostaria de mudar na tua vida e pensa se essa mudança ela ainda não aconteceu porque tu tá com medo de perder algo. É sobre isso que nós vamos discutir aqui hoje, para que você entenda, primeiro, né, a origem desse medo e o porquê que isso acontece na tua vida, tanto do ponto de vista evolutivo quanto do ponto de vista biológico. Então, entender, né, essas questões de aversão à perda e, além disso, entender como que a gente pode se apropriar desses conhecimentos para que a gente entenda essa aversão à perda e diga assim, ok, eu sei que eu tenho esse medo, eu sei que eu não quero perder, mas eu também tenho que olhar para os potenciais benefícios dessa mudança e ponderar de forma mais racional. E aí, fazer uma escolha mais adequada. Então, é sobre isso, né? Prático, de forma prática dizendo, é sobre isso que a gente vai concluir o episódio de hoje. Então, eu vou falar sobre esses 2 pontos da teoria da perspectiva, que os 2 envolvem risco, né? Escolher entre ganhos e perdas, e essa avaliação entre o que é ganhar e o que é perder e como que eu interpreto isso, e o porquê que isso pode me paralisar na exata condição em que eu estou. E depois a gente vai discutir um pouco de soluções para sair desse lugar. Provavelmente vou tentar fazer esse episódio um pouquinho mais curto, porque como esse já era uma parte do outro, né? Então acaba que é só um complemento mesmo para que a gente consiga concluir este assunto. E na semana que vem, daí eu vou trazer o episódio tão esperado sobre infidelidade financeira, como que os casais eles lidam com o dinheiro. Acho que vai ser bem legal em comemoração aí aos Dias dos Namorados. Certo? Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Aqui nós estamos no podcast Mais que Finanças, um podcast que fala muito mais do que números, fala sobre comportamento financeiro. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira, às 19 horas, estamos por aqui, trazendo conteúdo científico da área de finanças comportamentais, mas de uma forma simples e aplicável nas nossas vidas, para que a gente consiga essa aproximação entre os estudos de ponta, né, e o que eles podem contribuir para o nosso dia a dia. É isso que a gente faz por aqui. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já é da casa, sente-se porque está no lugar certo para que a gente consiga entender cada vez mais os nossos comportamentos financeiros e consiga tomar decisões mais conscientes. Enfim, sem mais delongas, vamos entender os 2 pontos, né, que ficaram em relação a essa teoria da perspectiva e o porquê que esse medo, essa aversão à perda acaba nos paralisando. Bom, e aí, antes de mais nada, né, só contextualizando, a teoria da perspectiva é a teoria base de finanças comportamentais e ela parte de 3 pressupostos básicos, em que todos eles partem do princípio geral que é: diante de ganhos e de perdas, nós agimos de uma forma diferente. Se eu ganhar R$100, a minha felicidade em ganhar R$100 não vai ser igual à minha tristeza de perder R$100. Então, sempre a nossa avaliação, ela não é uma avaliação absoluta, ela é uma avaliação relativa,
que está diretamente ligado com o nosso ponto de referência. E esta é a primeira que nós discutimos no episódio passado. Se tu não viu o episódio passado, é o 29º episódio que está lá no ar. E lá a gente falou sobre esse aspecto de ponto de referência. Só falando uma alusão bem interessante, né, que eu fiquei pensando quando eu estava construindo, né, o que a gente ia discutir aqui hoje. Eu pensei assim num exemplo muito simples para sintetizar o que eu falei no episódio passado. O que é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto em relação a essa avaliação de ganhos ou perdas é que tudo depende de onde você está. Então, digamos que você tenha um carro, tá? E que você bate esse carro e fica sem carro. Agora, compara a tua tristeza de ficar sem carro com uma pessoa que não tem carro. Ela já não tem carro. Então, para ela tá tudo bem não ter carro, porque ela já se acostumou com aquilo. O ponto de referência, a vida dela é construída para não ter carro. Agora, tu perdeu o que tu tinha, então tu sofre muito mais do que ela. Se tu tiver que agora pegar o ônibus, tu vai sofrer muito mais do que ela para pegar o ônibus, porque ela já está adaptada àquele contexto. O ponto de referência dela já é andar de ônibus. O teu, tu andava de carro, agora tu anda de ônibus, tu perdeu. Portanto, vocês estão vivendo na mesma condição. Os dois estão andando de ônibus. Só que a percepção daquela experiência é completamente diferente. Tu está completamente desolado por estar andando de ônibus e a outra pessoa daqui a pouco tá faceira da vida, porque agora tem um ônibus direto que antes ela tinha que pegar 2, 3. Entende? Então, sempre a nossa avaliação, ela não vai estar diretamente relacionada com o resultado final. Por exemplo, andar de ônibus. E sim com o estado inicial. A partir do estado inicial, eu vou avaliar se aquilo é um ganho ou é uma perda. Para a pessoa que já andava de ônibus e agora que ela vai pegar um ônibus só, porque a linha diminuiu, ela teve um ganho. Para ti que está tendo que andar de ônibus agora e andava de carro, tu teve uma perda. Então a situação é a mesma, entretanto, a avaliação é completamente diferente. Esse foi o ponto que nós discutimos no outro episódio e isso tem inúmeras implicações nas nossas vidas, né? E foi o que eu discuti lá, não vou falar de novo. Hoje, o que a gente quer discutir é essa questão relacionada a realmente nós nos prendermos, por vezes, na exata condição em que nós estamos, pela aversão à perda. O que a teoria da perspectiva diz, né? Eles, quando começaram a estudar, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, eles, inclusive eu comentei no outro episódio, né, que o Daniel, no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, ele até diz assim, nossa, nós dentro do prédio da psicologia, parecia que estávamos estudando uma outra pessoa, né, um outro ser do que o prédio do lado da economia, porque as conversas eram tão diferentes que parecia que a gente estava falando de uma outra pessoa, quando na verdade os dois estavam estudando seres humanos, né? E ele disse isso por quê? Porque a economia base, ela olhava e dizia assim, não, o nosso comportamento e a nossa avaliação, ela sempre será exatamente igual, tanto para ganhos quanto para perdas. E aí, ao fazer os seus estudos, o que Daniel Kahneman e o Amos Tversky conseguiram comprovar? Que nós temos uma dor por perder 2 vezes maior do que um prazer de ganhar. Então, se tu ganhar, que é o que eu comentei antes, né? Se tu ganhar R$100, tu vai ficar feliz. Mas se tu perder R$100, tu vai ficar mais triste ao perder R$100 do que feliz ao ganhar. E isso tem 2 explicações básicas, né? Tem tanto uma explicação evolutiva quanto uma explicação biológica, que hoje em dia muitos estudos já começaram a identificar o que acontece no nosso cérebro nessas avaliações de ganho ou perda, né? Para conseguir avaliar e comprovar se o que a teoria da perspectiva dizia, o que o Amos Tversky e o Daniel Kahneman diziam, era apenas uma teoria descritiva ou efetivamente ela era válida do ponto de vista biológico. Por isso que foi avançando-se, né, em estudos de neuroeconomia para entender se o nosso cérebro realmente agia daquela forma. E hoje a gente já entende que sim. Então, tem 2 aspectos aqui, né? Um do ponto de vista evolutivo e um do ponto de vista biológico. Então, vamos começar pelo ponto de vista evolutivo. Por que nós valorizamos tanto a perda em detrimento dos ganhos? É só a gente pensar.
Pensa que tu está voltando na era da caverna e que tu tá lá na Idade Média e que tu é um caçador-coletor, tá? Tu está buscando comida e ao buscar comida, tu avista uma árvore com bananas no meio da selva. E aí tu avista e ela tá, por exemplo, a uns 1 quilômetro na tua frente, assim, mas tu já conseguiu identificar ela. E aí tu começa a caminhar na direção dela. No mesmo instante, tu percebe perigo. E aí, ao perceber perigo, tu percebe que está se aproximando um leão. O que que tu faz primeiro? Primeiro tu vai na direção da banana e pega a banana, ou ao perceber que vem um leão na tua frente, tu dá jeito de se proteger. Com certeza, a segunda opção, né? Porque tu não vai querer ficar esperando que o leão te mate só porque tu vai buscar a banana. Então, olha que interessante. Evolutivamente, nós fomos treinados para valorizar os riscos de perder em detrimento das possibilidades, das oportunidades de ganhos. Por quê? Eu tinha que priorizar me salvar. Então, eu precisava primeiro fugir do leão, mesmo que eu tivesse uma oportunidade de pegar uma banana ali na frente. Porque se eu priorizasse a banana, eu ia ficar sem a banana e sem a vida, porque o leão ia me comer. Entendeu? Então, evolutivamente, nós priorizamos dar mais valor à perda, no caso, ao risco de perder a vida, do que à oportunidade de ganhar a banana. Porque isso fez com que nós nos mantivéssemos vivos ao longo do tempo. Dito isso, fica muito mais fácil a gente entender por que a gente sobrevaloriza as perdas. Porque ao longo da nossa evolução, isso foi importante para que a gente conseguisse perpetuar a nossa espécie, para que a gente conseguisse sobreviver. Porque se nós dessemos maior importância, nós priorizássemos o ganho, provavelmente a gente morreria. Então, é a mesma coisa, né? Se a gente pensar os inúmeros noticiários na televisão, o que chama mais atenção? Eu nem olho mais televisão, porque Deus me livre, sabe? Eu não tenho paciência para aquilo. É uma coisa que contagia aquela coisa ruim, né? E eu nem vou dizer aqui porque não vale a pena. nem sei mais o que anda tendo na televisão. Mas pode ver que por que a televisão ela dissemina tantas notícias ruins? Porque é isso que dá ibope. E por que dá tanto ibope a notícia ruim? Porque nós valorizamos as perdas, nós valorizamos as dores. E isso foi selecionado evolutivamente. Aí tu pode dizer assim, mas Jéssica, isso não faz o menor sentido. Claro que não faz o menor sentido. Hoje, nas condições que nós estamos, né? Porque a gente hoje não tem um leão vindo comer a gente. Então a gente pode olhar para a banana e ir caminhando na direção da banana. Então, óbvio que em alguns outros contextos, daqui a pouco, né, tem que realmente priorizar essa aversão à perda aí, né? Esse medo de morrer, porque daqui a pouco tu é protetivo. Mas o que eu quero dizer é que não é mais tão arriscado como naquela época, sei lá, milhares de anos atrás. Mas mesmo assim, como aquilo foi selecionado e reforçado durante décadas, centenas e centenas de anos, a nossa condição hoje ainda carrega aqueles medos daquele passado. Então, nós sim sobrevalorizamos a perda. E isso, do ponto de vista financeiro, envolve muitas coisas, né? E aí eu vou primeiro falar do ponto de vista financeiro e depois a gente vai para outras coisas que acabam podendo influenciar nas nossas vidas. Do ponto de vista financeiro, a aversão à perda, ela tem diversos impactos. E um primeiro impacto é, inclusive, o elevado nível de conservadorismo de algumas pessoas. Claro que é importante salientar que cada pessoa tem uma propensão ao risco que a gente chama, né? Tem pessoas que vão ser mais predispostas a correr risco e tem pessoas que vão ser mais avessas ao risco. Então, dando um exemplo muito simples, homens, eles têm uma predisposição ao risco maior do que das mulheres. Homens, naturalmente, eles aceitam correr mais risco. Eu já falei sobre isso aqui, né? Inclusive no episódio que vem, que vou falar sobre infidelidade financeira e todos esses aspectos, né? Essas brigas conjugais relacionadas ao dinheiro.
eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque isso muitas vezes é conflitante no casal, né? Por quê? Porque o homem ele é naturalmente mais propenso ao risco e as mulheres mais avessas. E dentre as mulheres também, tem mulheres que vão ser mais avessas ao risco, tem mulheres que vão ser menos avessas ao risco, né? Ou seja, elas vão ser mais conservadoras e outras menos. Dito isso, né, que cada pessoa vai ter o seu perfil, no geral, todos nós sobrevalorizamos a perda. Ou seja, no geral, de certo modo, somos avessos ao risco. Com esta aversão ao risco, acaba que as implicações, e aí eu não vou me adentrar nas implicações de mercado financeiro, por exemplo, que são inúmeras, tá? Hoje eu vou me adentrar só nesses aspectos mais de gestão financeira pessoal, como um start, no sentido de, por exemplo, assim, eu sou avessa ao risco e eu tenho medo de tirar meu dinheiro da poupança e investir em um CDB. Isso muitas vezes é dessa aversão à perda. Eu comecei esse episódio falando sobre o que te aprisiona no exato lugar que você está, né? O porquê que você não sai do lugar. Esse, inclusive, né, a thumb lá do vídeo. E um dos motivos maiores que a gente não sai do lugar é essa aversão à perda. E em relação ao dinheiro, a gente tem muito medo de perder, né? Por exemplo, pessoas que vão começar a sua vida no investimento, elas não conhecem esse mundo do investimento. Então é muito melhor eu ficar exatamente no lugar que eu estou, sem correr esse risco de acabar perdendo dinheiro. Eu tinha uma cliente, inclusive, que ela nem usava conta bancária. Ela deixava o dinheiro literalmente embaixo do colchão em pleno século XXI. Aí a gente acabou, obviamente, com isso, né? Ela ia, inclusive, na lotérica. Eu digo, não, gente, pelo amor de Deus, me dá até uma coceira aí na lotérica. Não sei se você já parou pra perceber aquelas filas na lotérica dos senhorzinhos, assim. Eu digo, ai, não, gente, não precisa me dar coceira ficar na fila da lotérica, né? Hoje em dia não precisamos mais disso. E ela ficava na fila da lotérica. Eu digo assim, pelo amor de Deus, não. Vamos nos apropriar desse conhecimento para que a gente consiga se sentir mais segura e essa aversão à perda, né, esse medo do novo, ele possa ser minimizado. E aí nós começamos primeiro abrindo uma conta, colocando dinheiro na conta, depois a gente começou os investimentos e hoje ela faz os investimentos dela sozinha, ela mesma coloca ali no aplicativo e foi embora, né? Então, teve que existir uma dessensibilização desse medo. E essa depois é uma das soluções que eu vou falar lá no final, né? Como que a gente pode amenizar o impacto dessas coisas nas nossas vidas. Então, esse é um ponto bem importante. Muitas vezes, a aversão à perda te impede de dar passos importantes em relação à tua vida como investidor, porque tu tem medo, né? Ao entender isso, tu tem que olhar e dizer assim, ok, eu sei agora que eu tenho esse medo, mas o que eu posso fazer para minimizar isso? E um dos exemplos é esse que eu fiz com a minha cliente, né? E minimizando e dessensibilizando esse medo. Inclusive, do ponto de vista biológico, entrando nessa segunda explicação, que eu dei a explicação do ponto de vista evolutivo, né? Do ponto de vista biológico, uma área principal que é ativa quando a gente pensa em perda é a amígdala. A amígdala é um pedacinho lá no miolinho do nosso cérebro e ela sinaliza esse medo de perder. E acaba que esse medo de perder é assim, ó, pensa, eu já falei aqui várias vezes, né, no podcast, mas a área mais racional do nosso cérebro é o nosso córtex pré-frontal. É a área que a gente consegue ter uma maior racionalização na hora de tomar decisão, né? A nossa área que tem a capacidade de planejar, de analisar, de ponderar, de verificar cenários, é o nosso córtex pré-frontal. Então, em qualquer decisão dita arriscada, como, por exemplo, começar a investir, quem vai tomar a decisão, vai ponderar, vai avaliar, é o nosso córtex pré-frontal. Só que quando tu tá com muito, muito medo, a tua amígdala, que é lá na minhoquinha do teu cérebro, ela dispara. E aí, o que acontece? Quando a tua amígdala dispara, teu córtex pré-frontal dá uma desligada. Porque é como se tu estivesse no meio da savana, o leão, ele está prestes a chegar perto de ti e te colocar em perigo de vida,
Então, desliga a projeção, cenário, avaliação e não sei o que, não sei o que. Tu só quer sobreviver. Então, a tua amígdala, ela fica muito ativa, teu córtex pré-frontal fica desligadinho. E aí acaba que tu não consegue tomar uma decisão coerente, mesmo que tu esteja falando simplesmente de investir. E aí, esse processo biológico acabava fazendo com que a minha cliente, por exemplo, deixasse o dinheiro embaixo do colchão. Por quê? Porque não, e aí, obviamente, eu estou extrapolando, né? Nunca testamos biologicamente se deixar o dinheiro embaixo do colchão estava ligado com um disparo muito grande da amígdala e uma desativação do córtex pré-frontal. Não generalize, né? O que eu quero dizer é que biologicamente já há comprovações de que, sim, essas áreas no cérebro, elas estão com diferentes ativações diante de ganhos e diante de perdas. E que diante das perdas, acaba que a amígdala, ela toma conta daquele cenário, daquela decisão. E isso faz com que a gente haja de forma muito mais irracional, né? Por quê? Porque o nosso córtex pré-frontal está desligado. E isso não é positivo. E aí, só fazendo essa analogia, né, com essa minha cliente, que acabava preferindo deixar o dinheiro embaixo do colchão. O que eu quero dizer com tudo isso? Sim, nós temos esta predisposição a sobrevalorizar a perda, e aí ser muito avesso ao risco, né? Ser muito avessa a perder, e isso nos paralisa na exata condição em que nós estamos. Um ponto é não começar a investir. Um outro exemplo muito prático, né, é o que eu introduzi no episódio passado. No episódio passado eu comecei a falar sobre isso, né, mas como eu já disse, me estendi lá e aí não concluímos. Mas eu falei sobre o aspecto de percepção de perda quando se fala em começar a lidar melhor com o dinheiro. O que acontece? Eu não sei qual é a tua condição hoje, mas pode ser que tu várias vezes já pensou em se organizar. Já pensou em avaliar quanto tu ganha, quanto tu gasta, em estabelecer uma meta de investimento mensal. Só que acaba que tu pensa sobre isso e ao mesmo tempo tu pensa assim, nossa, mas eu vou perder a qualidade de vida que eu tenho. Eu vou ter que abrir mão de coisas que eu faço hoje para que eu consiga me organizar. Eu vou ter que abrir mão de ir no supermercado e não olhar o preço das coisas. Eu vou ter que abrir mão do meu personal. Eu vou ter que abrir mão das comprinhas mensais que eu vou ter que fazer. Então, percebe que também está envolvendo aí uma sobrevalorização da perda. Porque tu tá sobrevalorizando a perda, entre aspas, da estrutura de vida que tu montou, em ir no mercado e não olhar preço, em fazer personal, isso e aquilo. Então, tu tá sobrevalorizando o fato de perder isso em detrimento de potencializar os ganhos que tu terá ao lidar melhor com teu dinheiro. Que louco, né? Porque não parece óbvio do ponto de vista racional. Pensa que um amigo chegou para ti e disse assim, olha, eu estou gastando mais do que eu ganho, eu já peguei inúmeros empréstimos, meu salário acaba indo boa parte para pagar esses empréstimos, só que eu não queria perder as regalias que eu tenho hoje. Então eu tô preferindo me manter assim, gastando mais do que eu ganho e tá tudo certo. O que tu acha disso? Obviamente, tu olharia pra pessoa e diria assim, cara, te liga, né? Dá um jeito de te organizar, deixa de fazer essas coisas que tu não tem condições de pagar e coloca a casa em ordem. Mas se tu for parar pra pensar, é exatamente esse medo de perder a condição que tu também está, que tu pode não estar querendo fazer essa organização e fazer essa gestão mais voltada para objetivos de longo prazo. Porque tu não quer perder as regalias do hoje. Então, quando tu te coloca num ponto de vista de terceiros, né, olhando de fora, tu pensa nessa situação e tu pensa assim, que ridículo, é só não comprar, é só não gastar, é só não... Agora, quando tu te coloca naquela situação, tu pensa assim, ai, mas eu vou ter que abrir mão de fazer tudo isso. Eu vou ter que abrir mão de não gastar. E eu não quero abrir mão de não gastar.
Só que daí tu nem pondera os ganhos que tu poderia ter com essa mudança de hábito, essa mudança de comportamento. Tu não pensa na segurança que uma gestão financeira adequada poderia te dar, na sanidade mental que isso poderia te dar, na melhor condição e qualidade de vida que tu poderia construir para ti e para tua família. Tu só pensa no supermercado que tu não vai poder mais ir sem olhar o preço. Tu só pensa no personal que tu vai ter que abrir mão. Tu só pensa nas compras de roupa e de utensílios que tu compra sem pensar. Tu só pensa nas coisas que tu vai deixar de fazer, mas tu não olha para as coisas que tu vai ganhar. E aí, obviamente, tu acaba decidindo ficar na exata condição em que tu está. Que é não lidando direito com o dinheiro. Que é não cuidando dos teus gastos. Que é, por vezes, tendo que pegar mais um empréstimo. Então, a gente tem que entender que essa perspectiva de aversão à perda, ela não tem implicação só na bolsa de valores, que ela tem implicação, inclusive, nesse tipo de decisão da nossa vida. Eu não quero abrir mão da condição de vida em que eu estou. Então, eu prefiro seguir ficando no vermelho todos os meses do que perder isso em detrimento de um benefício a longo prazo. E aí tu te mantém nessa condição. E esse ponto é bem importante, né? Porque por vezes, e talvez, tu nunca tenha parado para pensar sobre isso. Tu simplesmente parou e pensou, eu não quero abrir mão disso. Mas tu nunca parou para pensar nos benefícios que tu teria se o fizesse. E a gente sempre, ao tomar uma decisão, a gente vai fazer, o nosso cérebro vai fazer essa avaliação, né? Por exemplo, se eu te disser assim, bom, se der cara numa aposta de cara ou coroa na moedinha, se der cara, tu ganha 150. Se der coroa, tu tem que me dar 100 reais. Tu aceita entrar nessa aposta? O que teu cérebro vai avaliar aqui? Para ti, o benefício de ganhar 150 tem que ser maior do que a dor psicológica, o custo psicológico de talvez perder 100. Se para ti o benefício de ganhar 150 for superior ao custo psicológico de perder 100, tu aceita entrar. Caso contrário, não. E aí tem pessoas que aceitam e tem pessoas que não aceitam. E isso prova que esta avaliação, ela sempre é feita pelo nosso cérebro. Eu vou avaliar o custo do prejuízo e eu vou avaliar o benefício. Só que se eu não tiver com os meus olhos atentos para olhar para o benefício, eu vou olhar só para o prejuízo. E aí, o custo psicológico da perda, ele vai ser ainda maior. Então, eu nem vou cogitar os benefícios. Eles simplesmente se apagam. E aí eu só olho para o prejuízo. E aí eu me mantenho na exata condição em que eu estou. Que é gastando mais do que eu ganho, seguir ficando no vermelho, seguir pedindo empréstimo. E entender isso já é uma grande chave, né? Inclusive, no artigo seminal da Teoria da Perspectiva, esse de 79, eles colocam dizendo, né, que uma das alternativas é a gente perceber que a gente tem essa aversão à perda nas várias circunstâncias das nossas vidas. E que só o perceber que a gente tem essa aversão à perda, nós já temos uma oportunidade de lidar com ela de uma forma diferente. Por exemplo, ponderando ganhos e perdas, abrindo os olhos para os ganhos, porque em determinados contextos até hoje tu nunca nem olhou para os ganhos, tu só olhou para a perda. Por quê? Porque nós temos uma tendência tanto evolutiva quanto biológica de sobrevalorizar as perdas. E aí eu te faço um convite de olhar para a tua vida e pensar o que tu está estagnado, o que tu está exatamente no lugar que tu está e não consegue sair, porque tu tá com medo de perder. Seja não querer mudar a tua condição de estrutura financeira, de querer lidar melhor com o dinheiro, seja não querer começar a investir, seja ser extremamente conservador com os teus projetos e, por exemplo, não querer abrir mão do conforto, da estabilidade que tu está em detrimento de um sonho, porque tu tem medo de perder a condição atual. Dando um exemplo bem claro disso, né? Quando a gente veio para Florianópolis, nós abrimos mão, eu e o Gui, né? Abrimos mão, entre aspas, de uma estrutura muito sólida lá, né? Nós perdemos, né, entre aspas, casa, família por perto, amigo por perto, uma condição em que o Guilherme já tinha a empresa dele e tal, nós
perdemos tudo isso para vir para Florianópolis e recomeçar a vida do absolutamente zero. Se eu não tivesse percebido as potencialidades dessa mudança e valorizado os benefícios dessa mudança, se eu tivesse só olhado para o que eu estava perdendo, eu não teria saído de lá. E aí, muitas vezes, é exatamente isso que a gente faz na nossa vida. Eu tô dando esse exemplo, que é um exemplo de mudança de vida grande, né? Mas pode ser nas pequenas coisas. Se nós não olharmos os benefícios daquilo que a gente pode ter com um comportamento que não é o comportamento comum, no caso, um comportamento que tu já tá adaptado, que nem nós já estávamos adaptados a morar lá. Foi onde a gente nasceu, né? Aquilo era o nosso contexto. Nós perdemos aquela estrutura na direção de algo novo. E quantas vezes a gente não se limita a viver exatamente o que a gente tem ali, porque é o que a gente conhece, ao invés de desbravar, né, e ver as novas possibilidades, só pelo medo de perder aquela condição que a gente se encontra. E aí a gente fica aprisionado na condição em que está. Então, esse é um ponto, dentro da teoria da perspectiva e dentro da teoria de finanças comportamentais, extremamente relevante. O fato de nós sobrevalorizarmos a dor da perda, em média 2 vezes mais do que o prazer com os ganhos. Então, a gente acaba olhando muito mais para a perda do que para os ganhos. Isso, como eu mostrei aqui nesses 3 exemplos, tanto do investimento, quanto na forma de lidar com dinheiro, quanto em mudanças estruturais na vida, que realmente tem impacto. Como eu disse, tem várias outras implicações, inclusive para o mercado financeiro, para a gestão, enfim, mas o objetivo hoje era ir para esse lado mais prático da vida mesmo, porque eu acho que acaba tendo uma abrangência maior e pessoas, né, que investidores ou não, podem se apropriar desse conhecimento para melhorar suas decisões e sair do ponto que estão na direção daquilo que querem. Obviamente, ponderando os riscos, né? Essa teoria também diz muito sobre isso. Essa ponderação dos riscos, né? Não é porque, então tá, eu era avessa ao risco e aí agora eu vou me deslanchar. Tem que ponderar o risco e depois eu até vou falar sobre isso no final, de como equilibrar, né? Então, essa dor com esse benefício e como ir equilibrando isso sem colocar os pés pelas mãos. Enfim, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto também está relacionado com o comportamento diferente que nós temos diante de ganho e diante de perdas. Olha que interessante o que eles descobriram. Que nós, diante de situações arriscadas, acabamos aceitando correr ainda mais risco. Mas que diante de situações seguras e garantidas, nós acabamos priorizando o ganho certo. Sabe aquele velho ditado que diz assim, e que a gente fala coloquialmente, né? Já que eu tô perdendo, de que vale não seguir na aposta, né? Então eu já tô perdendo mesmo, perder mais um pouco não faz a menor diferença. Aí tem uma outra frase que diz assim, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Prefiro o seguro do que correr o risco para ter 2 e ficar sem nenhum. Então essas 2 frases, que são frases do nosso dia a dia, do senso comum, elas expressam muito dessa perspectiva, que por vezes nós aceitamos correr muito risco quando a gente está perdendo e a gente acaba evitando o risco quando a gente tem um ganho, porque a gente prefere um ganho certo. Do ponto de vista financeiro, mesmo que eu não vá me aprofundar nessas questões de vieses relacionados aos investimentos, mas eu não posso deixar de citar o efeito de exposição, que está diretamente ligado com essa questão da gente acabar sendo mais tolerante ao risco para perdas e mais avesso ao risco para ganhos. Eu sei que o nome é feio, mas vamos entender. O que é o efeito de exposição? O efeito de exposição, quando a gente fala em ações, ele está diretamente relacionado com o nosso comportamento divergente quando uma ação está perdendo valor e quando uma ação está ganhando valor. Explico. Pensa que tu comprou uma ação. E aí, só para nivelar, talvez, né? Muitas pessoas nem saibam o que é uma ação, nunca compraram uma ação.
Uma ação é um investimento em bolsa de valores em que tu compra um pedacinho de uma empresa, um micro pedacinho de uma empresa, né? Uma ação é a menor parte daquela empresa. Um tijolinho, digamos assim. Tu compra aquilo ali e tu paga um valor por aquilo ali. Como é que tu ganha dinheiro quando tu compra uma ação? Bom, tu pode ganhar por dividendos, que é ganhar o lucro daquela empresa, né? Participação nos lucros. Tu pode ganhar juros sobre capitais próprios, que não precisa saber esse conceito, mas é como também se tu ganhasse uma participação do lucro da empresa. E uma outra forma de tu ganhar é o que a gente chama de ganho de capital. O que é ganho de capital? Digamos que esse tijolinho que tu compraste, tu pagou R$ 15 por esse tijolinho. E 5 meses depois, esse tijolinho ele não está mais valendo R$ 15, ele está valendo R$ 20. Essa diferença entre os 15 que tu pagou e os 20 que tá agora, essa diferença de R$ 5 é o teu ganho de capital, tá? Então, isso é o aumento do preço daquele tijolinho que tu comprou. O que acontece no efeito de exposição? Quando tu compra uma ação, esse tijolinho, e essa ação aumenta de preço, de 15 foi para 20, tu tem uma tendência a vender para uma outra pessoa. Tipo, tu tá na tua mão, tu quer vender para mim, né? A gente chama isso de mercado secundário. Tu quer repassar aquela ação, porque tu pensa assim, bom, eu comprei por 15, já tá 20, já ganhei. Então, vou aqui realizar meu ganho, né? E sair faceiro, porque eu já ganhei, fiz uma escolha certa, investi, aumentou de preço, vou vender e vou sair no lucro. A gente fala que é sair da posição, né? Tu tende a vender aquele tijolinho mais rápido, porque tá ganhando. Entretanto, se ao invés do teu tijolinho ter saído de R$ 15 e ir para 20, ao invés de ter subido, ela caiu para 10, então 15 para 10, tu tende a ficar com ela mais tempo. Tu pensa assim, tá caindo. Não, mas vai voltar. Espera, vai voltar. Vai voltar e tá tudo certo. O preço vai subir de novo e vai bater no mínimo meus 15. Eu não acredito que eu vou perder nisso aqui. E aí tu fica com aquilo. Amargando aquele prejuízo, amargando aquele prejuízo, amargando aquele prejuízo. Não, mas vai subir, né? Aí tem aquele velho ditado. A esperança é a última que morre. E aí tu vai amargando aquele prejuízo. Isso se chama efeito de exposição. É a tendência que nós temos de, diante do ganho, né, vender rápido, porque eu quero ter aquele benefício, eu quero ter aquele lucro. Quero ter, tecnicamente chamando, eu quero ter aquele ganho de capital, né? E quando começa a perder, eu quero evitar aquela perda. Lembra, gente? É avesso à perda. Então eu vou segurar mais um pouco, porque ainda pode converter. Só que no longo prazo, esse padrão, né, de aversão à perda, porque acaba que eu quero me manter no risco, porque eu não quero, eu ainda espero ganhar alguma coisa, acaba que isso é comprovado que faz com que as pessoas na bolsa de valores acabem perdendo dinheiro. Por quê? Porque elas acabam se mantendo muito mais com ações que a gente chama perdedoras, comprei por 15 e agora ela tá 10, do que se mantém ao longo prazo com ações ganhadoras, que tá 15 e agora foi para 20. Então eu acabo me desfazendo de boas ações que estão crescendo e mantendo posição em ruins ações. Ruins ações é ótimo, né? Porque eu ainda tenho esperança de que aquele preço aumente. Essa é uma das principais implicações do ponto de vista de investimento, né? Dessa sensibilidade que nós temos à reação diante de risco no campo das perdas e no campo dos ganhos. No mundo dos investimentos, esse é o principal viés. E aí, como é o principal, assim, eu acho que ele sintetiza muito bem essa nossa perspectiva de acabar querendo correr risco nas perdas e querer cair fora nos ganhos, porque melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? Então eu prefiro garantir o ganho certo do que acabar correndo um risco e não ter ganho nenhum. Isso, na nossa vida prática, também pode ter diversas implicações. É só a gente pensar, né? Esse ditado, ele realmente, ele se dissipa, né, em várias áreas da nossa vida, assim, melhor um pássaro na mão do que dois voando. Eu vou, digamos que, investir numa empresa, né, começar a empreender.
Se aquela empresa, ela tá dando um certo resultado, o que por vezes pode ser que aquela pessoa queira se manter ali, né? Ah, eu já tô ganhando. Bom, então eu não vou arriscar abrir uma filial, eu não vou arriscar fazer abrir um novo braço, porque melhor eu garantir o que tá certo do que correr o risco do que pode dar errado. Por outro lado, eu posso daqui a pouco tá com uma empresa que já tá muito ruim, que não tá dando certo, e aí tem um outro viés que envolve isso, que se chama custos afundados, que é, não, eu já investi tanto aqui e eu sei que tá perdendo, mas vai converter, vai converter. Então eu sigo correndo um risco muito alto numa coisa que já tá desvalorizando um monte, só por causa daquela expectativa, né, de reverter aquela situação. Tem aquela frase, né? Pior que tá, não fica. E aí a gente acaba ficando pior. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa nossa predisposição ao risco diante de perdas, né? Porque daqui a pouco a gente vai correr muito risco e um risco desproporcional em situações ruins, porque a gente não está conseguindo avaliar de uma forma adequada. A gente não está conseguindo ser realista diante daquela condição, porque a gente acaba sempre dizendo assim, pior que tá, não fica, então bora correr mais risco. E por um outro lado, quando a coisa tá boa, a gente prefere o seguro do que arriscar um pouquinho. E isso nos mantém do ponto de vista de crescimento na exata condição que nós estamos, mas do ponto de vista de perda pode fazer com que a gente se afunde ainda mais. Então a gente tem que ter um cuidado com essa nossa sensibilidade, né, a ganhos e perdas, porque isso pode fazer muita diferença no ponto de vista de tomada de decisão. Dito isso, nós temos que ir então agora para a solução. Entendido que, por vezes, nós podemos sobrevalorizar as perdas e nós também podemos acabar arriscando muito quando a gente está perdendo, porque a gente ainda tem aquele sonho de que vai voltar, né? De que, não, pior que tá, não fica, e seguir ali. Nós temos que empregar algumas estratégias para que a gente não fique no exato lugar em que nós estamos, ou por aversão à perda, ou acabar amargando prejuízos ainda maiores por correr risco muito grande e desproporcional esperando que a coisa converta, né? Seja um negócio, seja uma ação, seja uma decisão, inclusive, de emprego teu, né? Uma decisão de faculdade, uma decisão, independente da decisão, vai envolver esses aspectos. Então, o que a gente precisa fazer, primeiro, para que a gente não seja tão suscetível à aversão à perda? Em outras palavras, o que a gente pode fazer para que a gente não seja tão suscetível ao medo de perder e que isso acabe nos paralisando e nos mantendo no exato lugar que nós estamos? Como, por exemplo, não lidando bem com o dinheiro, né? Que eu dei o exemplo antes. E aí, o primeiro ponto, e eu sei que isso parece até uma caixinha de som se repetindo, né, ao longo dos episódios. Mas um primeiro ponto é ter reserva de emergência. Por quê? Porque tendo uma reserva de emergência, tu consegue minimizar a tua percepção de perda diante das decisões. Um exemplo muito claro, né? Quando eu fui pedir demissão, quando o Guilherme foi pedir demissão para que a gente fosse empreender, se eu não tivesse uma estrutura financeira organizada, com reserva de emergência, eu jamais teria dado esse passo. Por quê? Porque o custo psicológico desse correr este risco, para mim, era muito maior do que o potencial de ganho de empreender. Então, eu preferiria me manter na exata condição em que eu estava, que naquele momento era dando aula e, né, vivendo ali um mundo acadêmico formal, digamos assim, do que correr o risco de empreender, fazer alguma coisa e acabar não tendo dinheiro para sobreviver. Então, eu só dei o passo de fazer essa mudança estrutural nas nossas vidas porque nós organizamos uma reserva de emergência que, se tudo desse errado, nós tínhamos no mínimo 6 meses para nos mantermos. E aí, se tudo desse mais errado, a gente vendia o carro. E era o que a gente tinha na época. Reserva para 6 meses e o carro. Se tudo desse errado, a gente se mantinha aí mais ou menos uns 9 meses, eu acho. Um pouco mais até. E era isso que eu pensava. Bom, eu tenho segurança. Eu tenho aí um time de 10 meses, mais ou menos, 9 meses, para que a coisa dê certo. E a coisa, obviamente, deu certo, né? Tanto é que estamos aqui ainda. E eu não precisei nem mexer, né? Nunca nem encostei nesse dinheiro de reserva, ele segue lá como reserva. Por que isso é importante?
Porque senão tu vai te manter na exata condição que tu está por aversão à perda, por medo de perder, né? Por medo de correr esse risco. Porque tu vai sobrevalorizar o risco, aquele medo de perder, né? Ai, se não der certo, do que os benefícios que aquele comportamento pode ter. E isso vai te paralisar. Por isso que eu coloquei, inclusive, no título, né? É por isso que tu não sai do lugar. Porque esse é um dos principais motivos que tu não sai do lugar. Aversão à perda, tu tem medo de perder. Tu sobrevaloriza a dor da perda. Portanto, é melhor se manter ali. E aí, tendo reserva de emergência, tu consegue minimizar consideravelmente essa aversão. E aí tu consegue tomar uma decisão mais racional, né? Uma decisão mais prudente do ponto de vista de crescimento, de desenvolvimento, de investimento, se for o caso, que nem eu disse da minha cliente que estava com dinheiro embaixo do colchão. Então acaba que isso ajuda bastante. Outra coisa que ajuda muito é ter um orçamento, né, uma estrutura, uma organização financeira. E, por exemplo, se tu for começar a investir, tu ter lá um valor que tu vai começar a investir todo mês e que aquele valor não prejudique a tua estrutura financeira. Que tu possa investir e que se vier a perder, tudo bem. É realmente um dinheiro destinado para investimentos de longo prazo e que tu nem vai olhar. No sentido de, tu vai acompanhar, óbvio, mas que ele tá deslocado da tua vida, entendeu? Eu, inclusive, quando eu mando dinheiro para os investimentos, estrutura, né, ali o dinheiro dos investimentos, eu penso, esse dinheiro foi e eu não quero mais tocar nele. É construção de patrimônio de longo prazo, né? E, óbvio que, ainda mais na época que nós estamos agora, boa parte dos investimentos em ações, inclusive no exterior, estão com prejuízos. Ou seja, né, o meu tijolinho lá que eu comprei por 15, ele tá a 10, em boa parte das posições, porque aconteceu, né, várias coisas que acabaram fazendo com que esses preços caíssem. A conjuntura econômica tá levando a isso. E aí eu tenho que aguentar essa perda. E como que eu aguento essa perda? Porque aquele dinheiro, ele não tem importância alguma no meu dia a dia. No sentido de me manter, de eu conseguir pagar as coisas, de eu conseguir ter uma qualidade de vida que eu tenho. Então esse dinheiro é destinado para investir. E isso faz com que a dor de perder ele não seja tão grande. Porque eu realmente psicologicamente me preparei e construí um ambiente que propiciasse isso, entendeu? Agora, se tu investir, tu tiver que olhar para aquilo e pensar assim, eu preciso desse dinheiro daqui 3 meses, meu Deus, tô perdendo dinheiro, vai ser horrível. E aí tu vai achar que aquilo ali é a pior das coisas. Então, essa organização e essa separação, né, o Richard Thaler chama isso de baldes de orçamento, por vezes pode ser benéfico. Porque daí tu faz esse deslocamento psicológico e essas dores das perdas fazem com que tu não tome decisões equivocadas, por vezes, né? E não só nos investimentos, mas também nessa construção, né, de uma vida financeira estruturada. E aí ter essa vida financeira estruturada, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos principais para que a tua aversão à perda seja controlada e tu consiga sair do exato lugar em que tu está. Porque tu vai ter sanidade mental para avaliar as condições. O que tu vai fazer biologicamente? Amenizar a ativação da tua amígdala e ampliar a ativação do teu córtex pré-frontal, principalmente dorso lateral e ventromedial. Ventromedial, eu já falei várias vezes sobre ele está muito ligado com o teu sistema límbico, então é a parte emocional dessas projeções, e o dorso lateral, né, o córtex pré-frontal dorso lateral, é aquele que é mais analítico, que realmente vai ponderar, vai tomar uma decisão mais racional, né, digamos assim, entre aspas. Então, tu vai minimizar a amígdala e vai acionar, né, que a gente já falou muitas vezes aqui, o sistema 2. É acionar esse teu cientista, esse teu racional, para tomar uma melhor decisão, sem sobrevalorizar tanto essas dores de perder. Claro que, como eu disse, tanto do ponto de vista evolutivo quanto do ponto de vista biológico, é natural que a gente faça isso. Portanto, não é o simples fato da gente ter esse conhecimento que vai fazer com que a gente simplesmente, a partir de agora, não tenha esses medos. E como eu disse, tem pessoas que vão ter ainda maior, porque tem uma menor tolerância ao risco, né? Tem um medo exacerbado. Então, não é o simples fato de entender isso que vai mudar a tua perspectiva. Por isso que tu tem que empregar estratégias como essa. Ter reserva de emergência, uma organização do orçamento. Porque tu vai conseguir contornar
isso que evolutivamente foi selecionado, que biologicamente acontece, tu vai conseguir controlar isso melhor a partir dessas organizações. E aí tu minimiza o impacto desses padrões que nós temos de forma, digamos, completamente automática, né? Que é lá o nosso sistema 1, para quem não viu o episódio que eu falei que nós lidamos com o dinheiro de forma automática. Então, o que a gente está tentando aqui é incorporar estratégias para minimizar esses comportamentos automáticos relacionados com a aversão à perda. Enfim, falei um monte, disse que ia fazer um episódio um pouquinho mais curto, né? No fim, como sempre, me estendi bastante, mas eu acho que é um assunto bem importante para que a gente consiga se compreender e, como eu disse, não só do ponto de vista financeiro, mas para que tu olhe também para a tua vida e pense o que tu não tá querendo mudar, né? Que essa aversão à perda tá te fazendo paralisar e manter preso no exato lugar em que tu está. Pense sobre isso. Acho que é uma reflexão importante e a gente trouxe vários insights aqui que podem te ajudar nisso. Certo? Como sempre, meu muito obrigada. Se você gostou, se acha que esse conteúdo foi valoroso para você e que pode contribuir com outras pessoas, te convido a compartilhar, curtir, né, e levar esse conhecimento para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a semana que vem.